Tudo bem? Seres estelares, tudo bem? Tudo certinho com vocês, né? Ó, muito importante essa aula, tá? Muito importante. Vocês vão entender todo aquele processo lá atrás que a gente passou no início do Covid, né? O que que acontecia, né? Aquelas coisas todas, né? Então vem comigo, nosso corpo cristalino, né? Mensagem que foi no dia 20/6/2021. O corpo cristalino da está conectado dentro do átomo semente permanente de centro cardíaco superior e é totalmente responsável por construir a estrutura da consciência que mantém a alma, os corpos monádicos e espirituais superiores, executando o circuito energético que se forma em espirais Merkabah, que posteriormente aumentam na complexa teia de toda a estrutura, né? Nadis, os indianos sempre sabem muito sobre isso, né? O corpo cristalino funciona como uma estrutura multidimensional que interconecta a energia da consciência e a biologia. Ele constrói as estruturas de energias necessárias para o corpo de luz e som se conectarem com todos os corpos espirituais superiores de dentro da forma física, né? O corpo cristalino permanece geralmente dormente em humanos até que os estágios de crescimento, de consciência, de abertura de coração realmente ocorrem no centro da 8º chakra durante a fase de integração monádica, né? Isso aconteceu muito com a gente, né? Lá no Covid, as pessoas começaram a estudar, né? Jogar para fora toda a mediunidade e a paranormalidade, né? Para quem não está entendendo o que está acontecendo, né? Então, e a gente passou por essa transformação. E tem gente que já está nisso há 60 anos, estudando, 70, você passou a vida inteira estudando sobre isso, né? É por isso que elas têm mais advance, mais conectividade, né? Ativação, né? Para poder ajudar nesse momento, né? Porque muita gente que está dormindo precisa acordar, né? A fase dormente do DNA de um indivíduo permanece espiritualmente estagnado e, portanto, está sendo amplamente moldado através da exposição epigenética, né? Que é o ambiente, interfere muito, né? A gente está cansado de saber aqui falar. Ou fatores ambientais, né? Como resultado das iniciações do plasma e redefinição magnética, ativação do corpo cristalino, né? Nós vamos sair do corpo denso, terceira e quarta dimensão, para ir para o cristalino, né? Que é toda essa parte que está envolvida, que eu tenho passado muito para vocês. Para as memórias, então vamos, ativação do corpo cristalino maior, para as memórias do escudo tribal e as informações do DNA do Sol Diamante estão metodicamente limpando e renovando códigos genéticos alienígenas híbridos, códigos de inteligência artificial, IA. É uma variedade de pactos de sangue que foram usados como armadilhas de consciência. Daí o agressivo controle da mente, baseado na trauma, usando pelos controladores como painéis, como principais táticas de guerra espiritual, para manter a humanidade com medo e com o propósito de desligar seu centro cardíaco superior, o que tende a resultar em maturidade dentro do corpo cristalino. A parte de carne também ajuda também, quando mais carne, mais agressivo você fica, né? Por isso que a gente vai diminuir muito a quantidade de comer carne. Todos os humanos angelicais, presta atenção, encarnados têm uma expressão individual única que é mantida dentro dos conjuntos de instruções morfogenéticos que expressam os atributos físicos específicos que a consciência escolhe manifestar como suas características específicas na forma. O projeto multidimensional, que é a consciência utilizada para experimentar a consciência individual dentro de um formato dimensional ou biológico, é o corpo cristalino. O corpo cristalino é fundamental para definir as espirais eletromagnéticas, né? E a estrutura básica para design e atributos do DNA do indivíduo. O corpo cristalino gera um conjunto de instrumentações para todo o sistema energético biológico através do DNA, né? A nossa coluna vertebral ali, estabelecendo a configuração do corpo de luz, que funciona como a construção para formar o formato real da matéria. O corpo cristalino está conectado dentro do átomo semente permanente do centro cardíaco superior e total responsabilidade por construir a estrutura da consciência
que mantém a alma, os corpos monádicos, a gente sabe, estudou muito sobre monas, né? E espirituais superiores, executando o circuito energético que se forma as espirais Merkabah. A gente, quando medita, a gente percebe muito, né? Que posteriormente se constrói em uma complexa, né? Terá de toda a estrutura de nadis. Lê sobre nadis, os indianos sabem muito. A estrutura nadis é essencialmente a totalidade do circuito complexo, né? Que se forma nas camadas multidimensionais do sistema nervoso central. Por isso que é muito importante meditar, quem está despertando agora, né? Que funciona como condutor para a energia da consciência e os códigos dos símbolos da luz. Portanto, é um sistema nervoso central ou bioneurológico que é necessário para funcionar corretamente a fim de fazer funcionar a alma, as frequências monádicas e espirituais superiores de luz e som por todo o cérebro, sistema nervoso e corpo. Fica aqui comigo que é muito importante, tá? Essa aula. O corpo cristalino funciona como uma estrutura multidimensional que interconecta a energia da consciência e a biologia. Ele constrói as estruturas de energia, né, necessárias para o corpo de luz e o som se conectam com todos os corpos espirituais de dentro da forma física. O corpo cristalino, né, que a gente vai sair do corpo denso, terceira e quarta dimensão, a gente ir para corpo cristalino de quinta dimensão, que é por amor, né, tudo isso para ajudar o planeta e a nós a uma regeneração. Sim, nós vamos sair do átomo, né, aquela explosão toda de átomo, aquela coisa toda, aquilo tudo aqui de átomo, nós vamos para arcanjo, queira você queira ou não, os que ficarem vão ser arcanjo na Terra, né? Todo mundo já está entendendo mais ou menos, por isso que é o corpo cristalino, né? Então as ativações vão ser para a gente melhorar toda essa parte nervosa do corpo, todo aquilo que foi infiltrado por essa situação toda de governo oculto, isso tudo vai ser retirado, né? Por catarse, por tudo, né? Muita gente está sofrendo aí com inflamação, infecção, alergia, tudo isso é para jogar fora, a gente assumir, entender, sair da raiva, ódio, mágoa, isso tudo é catarse, sim, tá? Então preste atenção, o corpo cristalino permanece geralmente dormente em humanos até que os estágios de crescimento da consciência e de abertura do coração realmente ocorram no centro do oitavo chakra. Na fase dormente do DNA, de um indivíduo permanece espiritualmente estagnado e, portanto, está sendo amplamente moldado através das exposições epigenéticas, né? Ou fatores ambientais. Já estudamos muito sobre isso. Em muitos casos, os programas do ego negativo intelectualizados, excessivamente mentalizada, bloqueiam diretamente as trocas de comunicação do centro do coração para o corpo cristalino. Daí o agressivo controle da mente baseado no trauma, usados pelos controladores como a principal tática de guerra espiritual para manter a humanidade com medo, com o propósito de desligar do seu centro cardíaco superior. E é aí onde está a centelha divina, tudo está envolvido nisso, que a gente vai ativar, está ativando. O que tende a resultar em inatividade dentro do seu corpo, do corpo cristalino. A atividade do corpo cristalino começa com a abertura do centro do coração para sentir, experimentar mais bondade amorosa, compaixão, empatia por todos nós e pelos outros. E que ocorre naturalmente durante o primeiro estágio do despertar espiritual. Quem está acordando agora entenda isso, a verdade da quinta dimensão. Depois que o centro do coração é capaz de sentir e expressar amor incondicional, os próximos estágios da ativação do corpo cristalino vêm de várias transmissões de ondas de ascensão do Sol, né, ou corpos estrelares para a grade planetária, que inclui uma variedade de códigos e símbolos de luz. Por isso que eu falo sempre, aterra o pé, pega o Sol. Pensamento bom, vê coisa boa, faz a coisa boa para os outros, para si e para os outros. O corpo cristalino, muita atenção aqui, do indivíduo está interligado com todo o escudo tribal, que inclui o esboço do corpo cristalino para todas as vibrações de arcanjos de frequência específica para as 12 tribos do esqueleto humano angelical, como resultado das iniciativas de plasma e redefinição magnética, ativação do corpo cristalino maior para as memórias de escudo tribal.
e as informações do DNA do Sol Diamante estão metodicamente limpando e removendo códigos genéticos alienígenas, híbridos, né, do governo oculto, códigos de IA, inteligência artificial, e é uma das variedade de pactos de sangue que foram usados como armadilhas de consciência. Essas distorções genéticas no código pessoal do DNA devem ser eliminadas a fim de gerar o sinal de aperto de mão de DNA através de cada um dos planos dimensionais que contém o conjunto de instruções da matriz do corpo cristalino para toda a codificação do DNA do escudo tribal. Como soldado de verão, inverno do hemisfério sul, estamos em uma onda de ascensão. Como as frequências de plasma solar estão sendo saturadas através da rede de grade planetária para auxiliar na integração da matriz monádica, já estudamos monádica, né, para a ativação do corpo cristalino, o que ainda leva à aceleração na montagem do DNA. Essa é a geração de projetos cristalinos hierogâmicos do corpo cristalino individual que ativam ainda mais o gene cristal na matriz de silicato que está catalisada uma variedade de plasmas bioespirituais. É muito importante a gente entender que não é em vão toda essa parte que a gente está estudando, né, de campo, essas partes todas do coração, da timo, que ela recebe coisa boa, ela sabe tudo de bom e ruim que você capta no corpo, todos os chakras, toda essa explosão de conhecimento vindo agora, tudo para a gente tirar a gente dessa ignorância que a gente não estudava, a gente não entendia nada. Só que não adianta nada, gente, experienciar o processo. Só que para experienciar o processo, a gente tem que sair fora da Matrix, não tem jeito. A gente foi enganado por muito tempo, muita coisa. Agora, não fica falando assim, eu tô postando muita coisa que vocês não estão entendendo. Beleza, mas tem gente que estuda 60 anos, ele entende. Só que eu não posso parar o estudo aqui, porque você chegou agora. Isso que você tem que entender. Isso também é uma parte também de egoísmo, né? Então, vocês leem muita coisa, porque vai absorver por osmose. Qualquer lugar que você vai no YouTube, você vai em qualquer lugar do mundo, as pessoas estão estudando a quinta dimensão, a regeneração. Tudo isso que está vindo, a verdade, tecnologia a favor da humanidade, ciência, arte, cultura, sim. Né? A biologia, você vai entender os genes, o porquê que você tem a glândula, timo, todas as coisas. As chakras, importantes. Tudo isso para nossa evolução. Se você não estudar, não acontece nada. Se você não meditar, não tem conectividade. Que a glândula da espiritualidade está aqui dentro de você, né? A pineal, né? Que é a glândula da espiritualidade, da conexão com a sua hierarquia familiar, espiritual. Né? Então, tudo isso que foi, assim, ludibriado, foi trocado, a gente vai entender a verdade. Que nós somos, assim, na verdade, gente, os humanos viviam muito mais. Era a quinta dimensão. Com essa guerra que teve, né? Essa parte da treva ganhou e colocou a gente para terceira e quarta dimensão, sendo manipulado e controlado por esses aí, que estão aí no governo oculto. Então, a gente vai voltar a ser quinta de novo. Isso significa a gente voltar a ser arcanjo. É isso que tá vindo. Pode ser assim surreal que eu tô falando, mas todos os estudos que eu estudo aqui 6 horas por dia leva a essa situação. Então, por isso que tem que expurgar, tirar tudo de ruim, vingança, ódio, raiva, mágoa, ok? Isso é terceira dimensão, né? Culpa, medo, tira do medo, sai do medo. Quinta dimensão não tem medo. Pra gente expurgar, sair tudo, né? Um processo de catarse, que tem alergia, tem um monte de coisa, passei por um monte de coisa, a apometria me ajudou, e outros tratamentos espirituais ajudou também. Agora, trabalhar essa vida, limpar essa vida e as outras também. Se você teve um cara que guerreou em todas as guerras ali, para ajudar nessa parte de pai maior, brigava, protestante, católico, aquela coisa toda, você nessa vida você veio para trazer paz e não para guerrear. Você guerreou tanto que nessa agora você veio com paz. Você entendeu que não podemos brigar por causa de religião, política, com nada. Nós temos que ter, nesse momento agora, quando vai vir toda a verdade do universo, esse ano, que essas energias todas vindo agora, né, com a consciência, astrologicamente tem uma estrela, então tá vindo toda a verdade agora pro mundo. Então tudo isso vai cair falso profeta, vai cair político corrupto que rouba merenda, tudo isso, pra gente saber a verdade e não mais compactuar. Só que o povo vai pirar, porque muita gente ainda servia a lados que não tinha nada a ver com a parte celestial. Luz, beijo, calma, sanidade mental e medita.
paz para o mundo, que vai precisar, porque esses dois aí estão em guerra. Gratidão.